Olá, vamos falar hoje do relatório de novembro do fundo da Boqueina Debentures, o BODB. Esse fundo aqui, em resumo, né, ele segue fazendo um ótimo trabalho na questão de originações e ganho de capital, enfim, e muitos outros temas. Vamos ver isso no relatório de hoje. Seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Então, iniciando aqui pela leitura do relatório, a gente percebe que esse fundo vem negociando com um nível de desconto ainda bom, né? Ele está abaixo aqui do patrimonial dele, em torno de 0,98, chegou até a ser negociado até abaixo disso, né? O carrego dele é um carrego equivalente a um IPCA mais 8,41, bom nível de carrego, uma duration de 6,3 anos. Com relação a pagamentos, né, o fundo, desde o início, ele está perfazendo um pagamento aí de 16%, sendo que no último mês ele pagou 13,7, aí esses 10 centavos que ele nos pagou, isso aí vai dar um dividend yield de 13,7%. Fato relevante, a gente percebe sempre essa base, né, de cotistas dele aumentando, o fundo está trabalhando com formador de mercado, né, então a gente percebe a liquidez e a base de cotistas aumentando com uma velocidade bem interessante, né, o fundo vem se tornando mais líquido aqui e atingiu aí já 17 mil cotistas, então muito bom isso, né, a gente ter o fundo negociando com esse nível aí de liquidez. O que o fundo pagou desde o início, ele equivaleria basicamente a 151% do CDI. Aqui a segunda página ele fala um pouco, né, puxando lá da quarta oferta, a qual ele praticamente já alocou tudo, né? Ele fala aqui da quinta oferta, né, que foi emitida aqui um pouco, tem o prospecto em anexo aqui, nada muito relevante, já vimos isso aí nos últimos relatórios. O fundo fala um pouco do cenário macro aqui também, foi o cenário que a gente viu em basicamente todos os fundos, que foi um cenário bom no mês de novembro, né? Um cenário aí de fechamento de curva, basicamente, um cenário de queda das NTNBs, que foi favorável para os fundos, que ele vai causar, ao final de tudo, a elevação, remarcação do preço unitário das debêntures para cima, né? Então eles recebem uma etiqueta de marcação diária com valores mais altos, né? Então cabe ao fundo, né, fazer bom uso desses momentos de marcação ao mercado para fazer captura, compressão de spread e ganhos com marcação ao mercado. Então veja, o ponto que a gente falou aqui, né, não adianta a marcação ao mercado, ela é um fenômeno exógeno que ela acontece no fundo e as debêntures são remarcadas, basicamente. Abertura e fechamento de spread, idem, né? Esses fenômenos acontecem. Mas esse dinheiro, ele não capitaliza a caixa, ele não vai para o caixa, caso o fundo não aproveite a ocasião e faça, de fato, uma negociação, né? Então, o fundo mostra que ele sabe trabalhar muito bem essa alavanca de ganho de capital por esse tipo de ação. Então, ele coloca um evento aqui, por exemplo, que foi feito esse mês. Ele comprou, para quem lembra, essa debênture aqui, foi no meio do ano aqui, a debênture da LXIN12, né? Essa LXIN12, e ele vai conseguiu uma distribuição de rendimento extraordinário com essa debênture aqui. Então, o que acontece? Ele adquiriu a debênture em junho de 23, a debênture teve uma emissão pequena, de 120 milhões, né? O BODB adquiriu aí 30 milhões, um spread sobre a NTNB de 235 BPS, né? 2,35% sobre a NTNB equivalente. E o que ele fez? Ele aproveitou esse momento, que era um momento bastante favorável, né? E ele fez a venda, né, uma taxa de spread de aproximadamente 30 BPS aqui. Então, uma compressão bastante relevante de taxa que levou a um ganho de capital bastante interessante, né, na opinião dos gestores do fundo aqui. Uma parcela desse ganho já foi distribuída aos cotistas na forma de 0,05 centavos por cota, em pagamento extraordinário na data de 19 de dezembro. O retorno total em 6 meses dessa alocação foi de 16% isentos, né? Então, o fundo, imagina só, 16% em 6 meses, né? Seria o equivalente a um anualizado aí de 32% de ganho com essa operação, basicamente uma operação aqui de ganho de capital que o fundo fez. É importante salientar que a gente vem acompanhando vários outros fundos fazendo esse tipo de operação, mas o fundo da Boqueina, eles mostram assim, com bastante didática, né, os ganhos que eles têm conseguido fazer com esse tipo de aquisição aqui. Sobre a liquidez, a gente já viu, já falou aqui, né, então a liquidez do fundo vem aumentando, vem melhorando bastante. Os pontos centrais aqui, no meu entendimento do relatório, são esses pontos do fundo mostrar para a gente que segue fazendo um bom trabalho de gestão ativa, né? Não somente isso, né, pessoal? Aqui tem mais um fato relevante também relativo à originação. Veja, por exemplo, essa debênture aqui, a debênture da São Gabriel Saneamento, né, foi uma debênture que foi
originada, estruturada pelo Bocane, ou seja, ela originou a estrutura do zero, né? Basicamente, levou 2 anos para originar todo esse processo aqui, permitindo um investimento com 275 bps de spread, né? 2,75 sobre a NTNB equivalente. E a atribuição de rating, que saiu 6 meses após a emissão, saiu aqui um rating 3As, né? O que mostra realmente a capacidade da Bocane de criar valor para os cotistas com ativos de alta qualidade. Então, isso é bacana a gente ver isso, né? Uma debênture originada realmente pelos gestores, né? Que tem bastante expertise, né? Nesse tipo de coisa aqui. Essa debênture ser aqui tabelada, uma debênture com spread interessante, após 6 meses já ter um rating atribuído de 3As, né? Então, isso mostra alguns atributos desse fundo aqui, que permitem, na verdade, ao final de tudo, a entrega de um resultado consistente, que é esse 16% que a gente está vendo aqui. Então, isso aqui realmente, a gente percebe que isso claramente é fruto de um trabalho, como a gente viu aqui, de ganho de capital, utilizando as ferramentas, né, de compressão de spread, de saber você trabalhar e ganhar dinheiro em momentos de abertura e fechamento de curva, ou seja, você explorar bem realmente as debentures, né, e aproveitar o potencial máximo delas. E também a questão de originação, né, então esse fundo ele faz um trabalho de originação muito interessante, consegue agregar valor para o fundo, para o portfólio do fundo. Bom, dito isso, né, vamos à rentabilidade. A rentabilidade não mudou muito em relação ao relatório anterior, como a gente viu aqui em 2023, né, o acumulado na cota ao mercado, ele está com um ganho no ano de 13,81%, né, a cota patrimonial 12,27%, e ele está aqui ganhando da NTNB equivalente, né, que estaria a 13,16%. Então, no ano ele ganha da NTNB equivalente, no acumulado ele está ganhando aí mais de 2,5% da NTNB equivalente, né? Ou seria um spread aqui de 2,6% sobre a NTNB equivalente desde o início do fundo. Então é um marco bastante interessante, né? Você pegar a NTNB equivalente, você ganhar dela em 2,6%, ainda assim considerando que isso é um ganho isento, né? Ou seja, se a gente fosse fazer aqui um gross up disso aqui, a gente chegaria num valor maior ainda, né? Então, bastante interessante a gente ver a performance e o resultado que esse fundo vem obtendo, né? Aqui a tabela mais detalhada de resultados, perceba que o fundo vem pagando via segunda coluna, que é a amortização de rendimentos, né? Ou seja, ele está pagando aqui, de fato, rentabilidade. Em alguns momentos, ele se faz do uso da amortização do principal, a gente falou disso no último vídeo, descreveu melhor, eu até coloquei um gráfico aqui para demonstrar de forma mais didática o que seria uma linha de corte, onde o fundo eventualmente pode usar para fazer distribuições de equivalente ao principal, né? Mas basicamente o fundo vem se sustentando bem agora com a amortização de rendimentos, né? O fundo, logicamente, vem sendo favorecido também pela questão de marcação ao mercado, né? Pelo fato de as NTNBs estarem em queda, né? Isso tem favorecido aí todos os fundos de infraestrutura de modo geral. Bom, com relação à carteira, né, pessoal, para a gente explorar um pouquinho mais aqui, sem grandes movimentações, né, como a gente viu aqui, o fundo continua basicamente com as mesmas debêntures que ele tinha na posição anterior, são aqui 17 debêntures, né, e a gente tem a exposição setorial dele aqui, isso deve mudar, né, após, no pós-quinta emissão, né, então, desculpa, 13 ativos no portfólio, né? Então, vamos aguardar o resultado da emissão, porque o fundo tem uma proposta bem interessante para melhorar a diversificação dele, mas isso depende do nível de captação que ele vai conseguir nessa quinta emissão, né? Então, não vale muito a pena a gente explorar aqui, basicamente, os ratings e a distribuição dele, porque isso está muito em linha com o relatório anterior, também porque não houve grandes mudanças, né? Vai depender realmente da emissão para o fundo conseguir diversificar mais esse ponto e crescer mais ainda, ok? Então, o vídeo de hoje era isso, pessoal, um vídeo um pouquinho mais rápido do que o normal, aí, só para a gente fazer uma atualização, né, rápida aí sobre o mês de novembro, como que passou. Então, em linhas gerais, né, a gente percebe o fundo continuando fazendo esse bom trabalho que ele faz, né, realmente está dando show aí na parte de originações, ganhos de capital, e isso ele consegue comprovar, isso entregando, de fato, um rendimento bastante interessante para os cotistas desde o seu início. A gente percebe que é algo sustentável, né, que não é voo de galinha, né, não adianta a gente ver, às vezes, situações aí onde o fundo, né, entrega um mês e passa 2 sem entregar, né? Então não é o caso desse fundo aqui. Esse fundo aqui, realmente eles trabalham bastante realmente o fato deles estarem expostos à duration da curva de juros, né?
faz com que você tenha os recebimentos lá das debêntures de forma escalonada, cada 6 meses você recebe uma, logicamente que esse recebimento é desencontrado ao longo dos meses, né? Então sempre vai estar entrando caixa proveniente das debêntures no fundo aqui, dessas 13 debêntures que o fundo tem, né? E o fundo, uma coisa é certa na renda fixa, né? A gente sabe que, por exemplo, se a gente carregar essas debêntures até o final, se o fundo carregar essas debêntures até o final, ele vai ter, de certa forma, assegurado o ganho do carrego, né? Que seria o seu ganho, por exemplo, do seu IPCA mais o cupom, né? O IPCA mais 2, mais alguma coisa lá, o que tem associado a esse spread, né? O juros, realmente que ele comprou aí. Mas esse fundo, ele nos mostra que, além do carrego da carteira, né, ou seja, além do IPCA+, ele nos mostra que sim, é possível fazer ganhos interessantes, né, ganho com compressão de spread, ganho com compra e venda, ganhos com originação de ativos aqui. Então, esse fundo ele faz realmente um trabalho um pouco diferenciado, né, em relação aos demais aqui. A gente vê outros fundos fazendo esse tipo de trabalho também, mas na minha opinião, o Bocena ele tem feito assim, com grande maestria e tem conseguido demonstrar isso de forma muito didática nos relatórios aos cotistas, né? Acredito também que o fato da contratação aqui do formador de mercado e a gente vê esse fundo aqui sendo um pouco mais divulgado nas casas de análise, enfim, ter um pouco mais de conhecimento ao público desse fundo aqui, vai fazer com que o fundo venha assim a crescer ao longo do tempo, né? Continue nessa trajetória ascendente que ele está aqui, né? Como chegou a 17 mil cotistas, né? Esperamos que o fundo continue crescendo, porque esse fundo aqui, na minha opinião, não é nenhuma recomendação, né? Mas é um produto de investimento bem interessante para estudarmos e acompanharmos. Então, o vídeo de hoje era isso, era um vídeo do estudo do relatório de novembro. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.